Um, dois, três e... E aí, gays? E aí, boiolinhas? Como vocês estão, meus amores? Hoje só o meu corpo tá aqui, gente. Meu espírito ficou no Primavera Sound. Ficou lá no Inverno Sound, né, amigo? Porque o frio que fez em São Paulo, não entendi direito. Era primavera e o negócio fazendo 13 graus. A gente só queria entregar um cropped de alguma coisa. Só queria entregar um corpo que eu não tava conseguindo nesse final de semana. Meus amores, esse aqui é um podcast... Deixa eu dar os recados, garoto. Esse aqui é um podcast Globoplay... Pera... Globoplay? No dia de hoje, que vocês estão ouvindo esse episódio, agora nós somos um podcast da G-Show, meus amores. Tá, querida. Querida. Esse close aqui é esse close quentinho pra você poder escutar, mas você pode escutar em todas as plataformas de áudio. Inclusive, já classifica o episódio, já envia pros amigos pra eles poderem escutar, pra eles poderem participar dessa bagunça aqui. Por falar em participar, você pode ter lá no link na descrição. Tem o link de apoiadores, apoie.se. Lá você vai ter acesso a um grupo no Telegram. Inclusive, Belchior, que tá aqui com a gente na gravação, é apoiador. Aê! Vai ter uma versão em vídeo exclusiva por semana. Yes! Inclusive, esse vídeo que você que tá escutando, você pode ver esse episódio lá no nosso canal do YouTube, que o episódio de hoje ele é aberto para todos. Inclusive, quem tá assistindo já viu que a gente não está sozinho aqui nessa chamada, pois eu trouxe Alexandre Levi e Rafael Belchior. Sejam bem-vindos, meus amores. Muito obrigado. Aí, eu não sou apoiador, porque eu não aguento mais ouvir a voz do Paulo. Porque eu já escuto durante a semana no Pop Doc, entendeu? Que a gente tem um podcast junto. Mas eu escuto, além de ouvir a voz do Paulo o tempo inteiro, eu também escuto E aí, Gay. Vocês sabem que eu fico comentando, vocês acompanham. Inclusive, estou pensando em começar a terapia, porque vocês estão trazendo uns temas muito reflexivos, entendeu? Eu fico repensando, eu tô lá malhando, pensando o quê? Mente vazia e peitão? Aí a mente não tá mais vazia na academia, entendeu? Porque vocês entram e a cabeça fica grande. E a cabeça fica grande. Eu não tô conseguindo mais acompanhar, mas eu amo. Sou apoiador, tô lá no grupo de olhando tudo que as pessoas estão comentando e tô revezando, tá, Alexandre? Assim, eu não posso escutar sempre que sai, não, porque tem tema que tem semana que não bate, então a gente tem que dar uma equilibrada, bota os temas mais complexos pra uma semana que você tá com uma energia mais alta, porque senão é um pá na cara. Eu tava zoando, inclusive, hoje no Twitter, falando assim, gente, o Thiago tá de férias, fica tranquilo, os assuntos de crise existencial ficaram de férias juntos, entendeu? Aqui é só coisa light. O Thiago tá trabalhando menos que o presidente, né? Ele simplesmente... Nossa! Ele resolveu fazer o presidente não aparecer, sumiu, desapareceu. Ele vai ficar puto com esse comentário. Que ódio! O Bonito tá viajando, pra quem ainda não entendeu, tá? Vai lá ver nas redes sociais dele, inclusive ele ainda não largou o Twitter, né? Ele não consegue! Imagina o Bruno, coitado, meu amor, chegar assim, amor, sai do Twitter, vamos fazer alguma coisa. Sai do Twitter. Ai, deuses. Olha. Mas eu trouxe essas duas beldades aqui pra falar com a gente, pra gente fazer o nosso top 3 shows que marcaram nossas vidas. Inclusive porque esse final de semana rolou aí o Inverno Sounds, que aqui em São Paulo, que na verdade era primavera, mas tava frio pra cacete. Eu e o Dantinha nós fomos. E aí, amigo, o que você achou do festival? Qual é o seu feedback? Eu achei uma delícia. Ó, eu confesso que eu era do time de pessoas que tava achando que não ia dar certo esse festival. Porque o lugar era meio duvidoso. E as pessoas não gostaram, né, de como foi o show da Dua Lipa, por exemplo. E aí eu fiquei assim, não acredito que a primavera vai ser aqui. Que lugar estranho. Onde que vai ser a montagem dos palcos? Você foi no da Dua Lipa, Beca? Fui. E aí... Tava lá naquela procissão que foi a saída daquele show tenebroso. Nossa. Mas aí quando eu cheguei, eu fiquei muito surpreso. Os palcos estavam muito bem distribuídos, diferente do Lollapalooza. Pra você andar por lá, não precisava subir morro. Era tudo concreto. Isso foi muito bom. Era tudo concreto, liso, mas era andar muito, gente. Você saía você tinha que andar mesmo, assim, tinha um chãozinho aí pra você percorrer. Se você ia nos outros palcos além do Bex, estava tudo certo. O ruim era quando precisava ir até o Bex, que aí você precisava contornar o festival inteiro, né? Mas estava uma delícia, tudo super confortável, 1 milhão de banheiros.
limpos, isso é muito importante. Tinha. Água à Isso foi vontade. muito importante. Teve muito distribuição de balinha. Eu tô aqui com umas 6 embalagens de balinhas fechadas aqui. Eu tô com a minha aqui, inclusive. já vá de leve. E os shows, não preciso nem comentar, né, gente? Eu vi cada show incrível. E assim, eu gostei Inclusive, muito que... entrevistou a Jessie Ware. Vamos ressaltar aqui eu e já enaltecer que ele entrevistou. Foi. Ela foi tão querida, gente, sério. A Jessie Ware... Não sei nem o que falar sobre ela. Que ser humano incrível. Ela parece muito fofa. E ela conhecia o meme da Simone Tebet. Achei isso maravilhoso. Ela acompanha o Brasil. E ela gosta. Mas o que eu mais gostei é que o Primavera Sound foi um grande final de semana para as gays alternativas, porque eu acho que juntou tanta cantora só tinha que ninguém gay alternativa esperava. naquele negócio, gente. Foi um time de cantoras que ninguém esperava ver ao vivo tão cedo e de repente estavam todas juntas no mesmo final de semana. Todas hospedadas no mesmo hotel, então a Paulista tava rodeada de gays. E foi uma... ao mesmo tempo, foi tanto o final de semana das gays alternativas que aqui no Rio de Janeiro, em Itaipava, também aconteceu o Rock the Mountain. Rock the Mountain. Que é um festival também. Então, assim, basicamente, eu era o único gay que não estava em um festival esse final de semana. A timeline tava dividida. Tava dividida. No Rock the Mountain, e aí as alternativas, todo mundo no Primavera. Com toda certeza. Exato. Uma coisa muito que eu gostei muito no Primavera foi aquele palco que tinha uma arquibancada na frente. Eu não vou lembrar o nome do palco agora. Era o palco... A idosa, né? Palco Elo. Nossa, Isso, eu amei palco ver show Elo. sentado. Incrível! Gente, Eu vi o show sentado. da Arca. Tinha um pedaço ali que a galera podia ficar em pé na frente do palco, quem quisesse ficar em pé. E tinha uma arquibancada enorme, porque ele foi... pra quem ainda não é de São Paulo, não sabe onde foi o Primavera Sound, ele foi ali no Sambódromo. Então tem as arquibancadas do Sambódromo e teve um palco que era de frente pra uma. Então esse palco eu falei assim, não, esse aqui... É o melhor de todos. A gay, quando ela chega nos 30 anos, ela só quer uma arquibancada pra assistir um show, né? Isso, só pra ela ficar descansada. É isso. Detalhe, Pois gay bem. idosa e paulista, né? Tá indicando lugar, tá dando dica, tá super legal. Claro, né, amigo? Já tô aqui faz um tempo, tem que começar a fingir, fazer o personagem. 011, kkkk. 011, kkkk. Poxa, mano. Mas enfim... Acho que todos aqui já fomos em diversos shows em nossas vidas. Eu assisti só o show de sábado. O show de sábado que eu assisti o da Lineker. Depois eu assisti... eu não lembro. Foi um show no Elo. Era de uma banda de rock no Elo. Eu não vou lembrar o nome agora, gente. Eu caí lá de paraquedas, fiquei curioso e continuei assistindo. Beatles. No domingo eu não fui. Eu falei... Meu joelho, inclusive... Nossa, no sábado meu joelho falhou de tanto que eu tava andando de um lado pro outro. Falei, eu vou dar um descanso pelo joelho, vou ajudar o Papel Pop de casa. Aí eu fiquei editando de casa. Falei assim, grava aí, gente, manda pra cá que eu edito aqui. Mas o que eu tava falando é que todos nós já fomos em muitos shows. Eu falei, cara, eu quero fazer um desafio aqui. Eu quero que a gente liste Belchior e Levi, eu sei que é difícil pra eles, top 3 shows que marcaram suas vidas e por quê, sabe? Vamos fazer por rodada, cada um vai contando um, e a audiência aí... E quiser compartilhar o seu top 3 de shows que você foi, comenta lá no post do Instagram, faz um stories, ou você joga lá no Twitter e conta pra gente o seu top 3. Eu vou começar assim com um que me marcou bastante, porque foi minha primeira viagem internacional com a minha mãe, e minha mãe não manja de inglês. Então essa viagem, ela tem pérolas e pérolas na minha vida que eu acho que eu nunca vou esquecer. Inclusive, acho que eu já contei aqui a vez que eu acordei no quarto de hotel e minha mãe tinha sumido nessa viagem mesmo. E eu não fazia a menor ideia pra onde a mulher foi. Que ódio. E foi nessa viagem que eu fui assistir o Beyoncé e Jay-Z, On The Run. A primeira turnê do On The Run 1. E foi uma experiência muito foda. Inclusive, a gente tá falando aqui de assistir sentado. Então, lá nos Estados Unidos, quando eu comprei o ingresso... Eu comprei o ingresso pra segunda fileira e foi na segunda fileira que eu fiquei. Fiz amizade com a galera que tava na minha frente. Consegui pular pra grade, inclusive, porque eles repararam meu inglês devia estar muito enferrujado, entendeu? Eles falaram assim, você não é daqui, né? Aí eu... Não. E aí foi um show muito marcante, inclusive, eu odeio porque quem quando faz eu esse tava na comentário. grade... amigo, eu acho que acontece. Acho que faz parte. E quando eu tava na grade, foi o ápice pra mim foi quando a Michelle Obama, ela passou na nossa frente, porque ela foi assistir também esse show em Chicago, e foi muito foda, porque eu falei, caralho, muita coisa tá acontecendo, calma, é a Beyoncé, é o Jay-Z, é a Michelle Obama,
calma, vamos lá, meu coração. E foi uma viagem muito, muito, muito pica. E eu acho que eu nunca vou esquecer ela. Então, acho que, assim, pro meu top 1, ela já começa aqui, assim, a estreia. Emendando com o que o Paulo falou também, o meu top 1 vai pra mesma, assim, eu assisti a mesma turnê, que foi a On The Run 1, né, a primeira delas, e eu fui no primeiro show, então, tipo assim, tava vindo de um histórico em que Beyoncé e Jay-Z haviam anunciado uma turnê, eles não apareciam muito juntos, né, então foi, assim, foi uma grande surpresa, e ninguém sabia o que ia acontecer, então, assim... definitivamente me marcou muito. E assim, se eu pudesse dar um conselho pra quem gosta de show e que puder fazer isso... Faz uma vaquinha. Exatamente. Vai assistir um show fora e assistir o primeiro show de uma turnê. Porque o primeiro show de uma turnê que você não tem noção qual é o setlist, você não sabe qual é a estrutura, você não sabe pra onde o artista vai, o que vai acontecer... é uma emoção bizarra mesmo. E lá fora também é totalmente diferente. Que aqui no Brasil a gente assiste tudo apertado, é confusão pra entrar, confusão pra sair. Não que lá fora seja perfeito, mas assim... Mil maravilhas, né? É muito mais tranquilo, a galera ia de vestido, salto, terno e gravata, assim, então assim, você vê que é uma coisa muito mais confortável. E um outro show também que eu acho que eu considero o melhor que eu já assisti, que é a Beyoncé I Am Yours Too. Ele vai roubar, ele vai botar 2 em primeiro lugar. Vou botar 2. Gente, mas a gente tá começando pelo primeiro. Ei, não pode isso não, hein? É top 3, Levi, para de graça, hein? Eu vou fazer o Felipe Cruz, vou botar muito mais do que 3 aqui. Não sei escolher 3, gente. Mas o Beyoncé I Am Yours Tour, eu acho que pelo mesmo... Eu acho que esse fator surpresa me pega muito, porque também a Beyoncé nunca tinha vindo ao Brasil em 2010. Então foi a primeira vez que ela vinha, então você meio que não sabia o que ia acontecer. Eu acho que isso faz muita diferença num show. Infelizmente eu não fui nesse show dela, eu confesso que eu fiquei em casa muito triste que eu não fui nesse... Eu chorei porque eu não fui nesse show. Sim. Nossa, gente, esse daí eu passei o perrengue, viu? Tava 40 graus, eu com 16 anos, quase desmaiando lá na fila. Foi assim, um horror. A gayzinha passando mal. Foi, Foi o do Rio, da HSBC Arena? Foi esse mesmo, inclusive, gente. Esse mesmo. Foi tão vergonha que minha mãe foi lá. Gente, minha mãe foi lá e ela falou, você vai sair daí agora e você vai pra casa, você vai tomar banho. Eu falei, eu não vou. Tipo assim, uma humilhação. A minha mãe tava desesperada, tipo assim, sai daí, meu filho, o que você tá fazendo aí no meio dessa multidão, entendeu? E eu não vou sair. Eu fiquei lá, quase desmaiei, mas sobrevivi. Graças a Deus. Ô, gente, aí a gente vai começar pelo primeiro lugar mesmo? Eu comecei pro meu primeiro lugar. Eu também. Tô tranquila. Gente, vocês não... É anticlímax. Tudo não, bem. Eu também não tô começando pelo primeiro, não. Então pronto, a gente vai ficar dividido. Eu comecei. Comece por onde você quiser. Aqui é uma democracia, cada um vota no 13 do Lula, que é o nosso presidente. Mas cada um faz na hora que quiser, pode Eu vou te falar que o meu 3, ele é mais surpreendente do que o primeiro. Então, sim, vale a pena também. começar pelo Não primeiro. acredito. Ai, gente. O meu terceiro lugar é uma coisa meio fora do convencional, porque não é um show de um artista, mas é uma coisa... É o show que eu vou fazer aqui pra vocês ao vivo, na brincadeira. É o comício do Lula. Em 2017, um show de talentos. Em 2017, eu fui pra Miami ver a orquestra oficial de Game of Thrones ao vivo. Ai, que fina ela! Rhaenyra! E assim, eu amo Game of Thrones. Rhaenyra, eu que gritei o Dracarys. E aí, eu fui a trabalho, foi a convite da HBO e da NET na época. E foi assim, eu tava meio, legal, show de orquestra e tudo mais. Só que assim, a orquestra era numa arena, a orquestra ficava toda em círculo assim, e tinha um telão redondo 360 que exibia as cenas que acompanhavam as músicas que eles estavam tocando. E assim, eu ouvi as músicas de Game of Thrones ao vivo, acompanhado das cenas, e você vê, tipo, meu Deus, eles estão tocando Casamento Vermelho, meu Deus, eles estão tocando a Batalha dos Bastardos. Bastardos. Eu chorei tanto, gente. Nossa, eu ia amar. Eu confesso que eu ia amar. Nossa, incrível. Vai ser um show que vai ficar marcado pra sempre, assim. E teve toda uma situação, eu não sei se contei pra vocês nesse podcast,
que depois do show, a gente tinha que dar uma entrevista pra HBO que ia exibir, né, a experiência. Os brasileiros viram a orquestra de Game of Thrones e não sei o quê. E na época eu tinha um cabelo comprido e todo mundo falava que eu parecia com o Jon Snow. E Jon Snow. Aí Era a época do Jon Snow do virou uma situação estranha, porque tinha eu, que as pessoas achavam que eu era parecido com o Jon Snow, e atrás um logo da HBO. E aí, enquanto eu dava a entrevista, eu via uns turistas se perguntando se eu era o Jon Snow. Tipo, aquele cara ali, não é o Jon Snow da série Game of Thrones? E eu tipo, meu Deus. E também foi a primeira vez que eu fui a Miami. Foi a segunda vez que eu fui para os Estados Unidos. E eu tinha um pouco de preguiça, porque tinha aquele estereótipo do brasileiro rico. Ai, você não suporta mais o Brasil, vou pra Miami. Eu tinha essa ideia, mas gente, Miami é tudo. Tem muitos bairros artísticos muito legais lá. Tem um bairro todo em Art Deco que eu adoro, um bairro meu LGBT, assim. Eu passei na frente da mansão do Gianni Versace, fui no Outlet, criei dívidas pela primeira vez. Brasileiro. Criei dívidas. E a praia era muito gostosa. Foi uma... igual o Paulo. Eu assisti a On The Run também em Miami, então também tive a mesma experiência que você, assim. Mas é exatamente isso, assim, brasileiro que vai pra Miami faz a mesma coisa, sempre vai em Miami Beach, aí vai no Outlet, vai em Wynwood, é tudo a mesma coisa, mas é cansei muito bom. Cansei Brasil, vou morar em Miami. É isso, cansei. E você, Belchior, você não falou ainda um. Então, eu vou começar pelo mais recente. Gente, essa lista foi muito difícil de fazer. Eu tentei dar um golpe, mas eu fiquei ali firme nos 3. Mas eu vou pegar carona em outros 2 que eu vi aqui. Mas um dos que eu coloquei, que é o mais recente, foi o show da Pabllo no Coachella desse ano. Por que eu coloquei esse show? Esse foi um show que me marcou muito, assim. Foi um show que, primeiro, ele marcou uma viagem muito especial. Então foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Tava fazendo uma road trip super linda com meus amigos em Los Angeles, aquela coisa toda, vivendo o sonho. Inclusive, Coachella, ouvintes que já escutaram o último episódio que Belchior participou, tem a história da bebida que ele comprou e não pôde trazer pra cá. Inclusive, volta lá nesse episódio pra escutar. Continua, amigo. A gente não contou essa história no podcast. Contou sim. Será? Não tinha lembrado disso. Ai, meu Deus. Não foi naquele dia do barzinho? E você tá achando que foi aqui? Foi no bar? Foi no dia do barzinho, foi no dia do Então vai contar aqui no ao vivo de novo, então. Se vira. Ai, gente. O Thiago vai me matar. Primeiro, deixa eu contar a história do show, depois eu conto essa tour da pinga da Kylie Jenner. Da pinga. Então, realizando um show um sonho de infância, pô, gayzinha, sempre vi lá aquele troço, as Palmeiras, sempre sonhei ir pro Coachella. E o Coachella desse ano, né, teve 2 brasileiras, então a Pabllo e a Anitta estavam no line-up. Quando eu cheguei em Los Angeles, a gente foi para um show da Pabllo, num teatrinho menor, então eu já tinha visto esse show 2 dias antes, mas, cara, o show do Coachella, ele foi muito especial, assim, porque passou um filme na minha cabeça, assim, como gay, como brasileiro, passando por tudo que a gente passou nesses últimos anos. A Pabllo, ela tava super emocionada, foi numa tenda, assim, tava lotado de brasileiro naquele lugar, a gente pulando, parecia que a gente tava tentando exorcizar tudo de ruim que tinha acontecido, e era a celebração, cara, de uma gayzinha tipo a gente que tava lá de peruca dando pinta, a primeira drag brasileira se apresentando primeira drag se apresentando no festival, não só brasileira, mas do mundo inteiro. Sim. Cara, num lugar incrível, e acho que foi um show muito emocionante, assim, ela tava muito feliz, a gente tava berrando, gritando, eu tava ali na segunda fileira, então esse foi um show que me marcou muito por conta disso, assim, acho que tinha muita emoção envolvida, tanto da minha parte, quanto da parte de quem tava lá, da parte dela, então foi incrível ter assistido esse show, ter participado desse momento na história da nossa música, assim, que eu acho que foi super relevante nesse nosso cenário do pop atual. Ainda teve a Rina Sawayama, né? Teve, a Rina teve. Do nada brotou a gatinha, elas cantaram lá. Foi lindo, gente, foi lindo. O setlist ele foi um pouquinho mais curtinho do que normalmente a gente viu na turnê, porque é um show bem curto por conta do show de festival, né? Do horário do festival. Show de festival é curtinho, mas ainda assim, cara, ela tava impecável. No final, acho que quando passou a emoção, ela se jogou no show, começou a chorar, não queria sair do palco. Ela sabia ali que ela tinha... Sabia. Conquistou coisas, chegou em lugares distantes. Mas conta a história da cachaça, rapidinho. Essa história da pinga.
primeira vez nos Estados Unidos, então tem aquela coisa, né? Vou montar a listinha, o que você quer comprar, tem os clássicos. E eu falei, pô, eu gosto muito de bebida, gosto de gin. Que bebida que eu posso trazer, né? Que é um pouquinho diferente. Eu queria muito comprar a tequila da Kylie Jenner, que é a 212. Eu falei, pô, vou trazer, eu gosto muito de tequila e tal. Falavam super bem, que era uma tequila que não ardia tanto. E aí, beleza. No segundo dia de viagem, eu comprei esta merda dessa tequila. Não satisfeito em comprar uma, eu comprei as 2 garrafas. Eu comprei a branca e comprei a ouro. A gente fez uma road trip de 16 dias. Então foram 16 dias em 5 cidades carregando 2 garrafas de tequila pra cima e pra baixo. Um caos. Todo mundo ficou puto comigo. Fui xingado. E teve um momento que a gente queria ficar bêbado e não podia porque era difícil de comprar bebida. E aquela garrafa lá, ela virou um meme dentro da viagem ali no meu grupo. E aí, beleza. Embarquei. Foi minha primeira viagem para os Estados Unidos. E a memória que eu tinha de bebida em viagem foi quando eu fui pra Argentina, que foi pra Mendoza, que era um tour de vinho. E lá, assim, a galera trazia vinho, tipo, que é famoso na mão, por você ir e trazer vinho pra caralho. É essa viagem. E aí... E eu bitolado do jeito que sou, eu pensei, bom, eu fiquei pensando no quantos ml não podia passar na garrafa e no teor alcoólico. Mas eu bitolei geral e eu botei simplesmente as 2 garrafas na minha mala de mão. E ela foi comigo, bonitinha. Quando eu cheguei na imigração, o cara olhou pra mim, ele olhou pra mim assim, olhou embaixo assim, eu falei, fudeu. E aí quando ele falou assim, a gente vai ter que olhar sua mala, eu pensei em tudo. Eu falei, cara, foi o disco de vinil que eu trouxe, foi a vela da Beyoncé. Era contrabando. Foi o Woody que você puxa e fica falando. Eu pensei em absolutamente tudo, menos no caralho da tequila da Kylie Jenner. E aí ele olhou pra mim e ele falou assim, ele pegou sua garrafinha, tava lá muito bem embaladinha no fundo da mala, ele pegou uma, pegou outra, colocou, ele falou assim, cara, você tem 2 opções, ou você volta e tenta sorte com a sua companhia aérea e coloca nessa mala para despachar, ou você larga aqui. Eu tava num cagaço. Aquele aeroporto, aquele LAX, zoneado, gigante, tipo, um caos. Eu tava um caco. Eu falei, cara, eu vou largar essa merda aqui. Deixei as 2 garrafas lá. E é isso. Eu não sei o gosto dessa cachaça, dessa ele não tequila. sabe o gosto. Gente, o Thiago, inclusive, ele detesta essa história. Quando o Belchior contou pra ele pela primeira vez, o Thiago só sabia gritar e dar esporro. A bicha carregou por 16 dias 2 garrafas pra não saber nem o gosto. Meu pai! Eu matava. Eu não vou falar porque eu não tenho orgulho disso, mas, gente, joga no Google quanto que custa essa merda, porque foi caro essa brincadeira. Então, assim, além de tudo, foi caro. Amigo, pelo amor de Deus, regra número 1, quando você tá viajando, garrafa na mala despachada. Agora você aprendeu, né? Do pior jeito. Do pior jeito ele aprendeu, cara. Ai, que Deve ter sido isso, triste cara. dar tchau pra garrafa de garrafas. Kylie Jenner. Tchau, garrafa da Kylie Jenner. Tchau, pinga. E alguém ficou muito feliz naquele dia, porque ganhou 2 tequilas incríveis e fez a festa lá da galera a galera lá, a galera da firma. Polícia Federal. Nossa, eu morro de medo dessas coisas de aeroporto, tanto que a última vez que eu viajei, a gente tava ali naquela área pra passar pelo detector de metal. Aí eu peguei a minha garrafa d'água e virei assim pra beber até o final e joguei fora. Aí a Thaís, que tava comigo, falou assim, por que você fez isso? Eu, não sei, pode levar garrafa d'água? Tipo, eu morro de medo. Nossa, não, eu já tive... Gente, já fui muito besta. Só abrindo esse parênteses aqui, já peguei voo de Rio e São Paulo, que o meu perfume, ele era um perfume que tinha o formato de uma granada. Eu fui e voltei com esse perfume. E simplesmente não me toquei na bizarrice que eu tava fazendo. Enfim, tava aqui doida pra ser presa. Mas é sempre assim, gente. Eles nunca encrencam com as piores coisas. É sempre com a garrafinha de água. É um negócio assim que ninguém vai ligar. Que ninguém vai ligar. E que a gente nem espera. E aproveitando que eu tô falando de viagem, já vou falar do meu segundo show aqui que me marcou, porque foi a primeira vez que eu fiz o famoso bate-volta Rio-São Paulo. Porque foi no final de semana, uma coisa que a galera aqui do Rio e São Paulo faz muito, que é tipo vir pra um show, vir pra um evento, vir pra uma festa, vir pra algum lugar, não pagar hospedagem, acabou a festa, acabou o evento, você já tá voltando pra sua terra, nessa maluquice, nessa doideira. E aí foi no ano que a Beyoncé veio com a Mr. Carter Tour, que foi no Rock in Rio e também teve em São Paulo. Aí o doido aqui que não foi, né, justamente na I Am World Tour antes, falou assim, quer saber? Eu vou nos 2. Então, na sexta-feira, eu fui no show dela no Rock in Rio,
Bem doido, descansei no sábado. E no domingo, que foi o show de São Paulo, esse show me marcou muito, foi meti o louco. Cheguei 7 da manhã na rodoviária, fui direto pro estádio, fiquei esperando lá na frente, fiz amizade na fila com a galera. E acabou o show, peguei a carona com uma pessoa que eu fiz a amizade ali na hora, que falou assim, eu te levo até a rodoviária. Me levou até a rodoviária, eu consegui pegar meu ônibus. Então foi uma experiência muito doida de me jogar assim numa cidade que eu não conhecia nada, simplesmente querendo ir. Na época eu tava com meu ex-namorado ainda, não me orgulho dele, mas tudo bem. Que ódio. Mas foi um momento da minha vida que eu falei assim, quer saber, vou cometer uma loucura por uma artista que eu quero, que eu conheço, sabe? Então eu era bem mais novo, então foi uma dessas doideiras que eu fiz, assim, que foi muito divertido, sabe? Valeu muito a pena, um bando de biscoito na mochila, e amizades, e gente que eu conheci. Inclusive, eu fiquei muito perto, nesse show, talvez a galera aí que é fã Beehive vai lembrar. Nesse show de São Paulo, inclusive, foi o show que o cara abraçou ela, naquele palcozinho do meio, que ela foi pro meio da plateia, e que teve um cara que deu um pulo nela. Também é aquele vídeo que ela toma um susto com a plateia, respondendo a música Why Don't You Love Me? Então, foi um show muito marcante em várias instâncias, e eu vi esse cara que abraçou ela. Eu tava na reta dele, só que mais pra trás, assim, tava dentro da pista Panem, ele já tava ali dentro do pitzinho da galera VIP e tudo mais. Então, enfim, foi um show marcante. Essa pessoa que abraçou foi ninguém menos do que Paulo Correia. Mentira, não fui eu não, para! Porque ninguém sabe quem é esse cara, né? No caso, ele foi odiado pela Beehive inteira e ele sumiu do mapa. É isso. Eu também não faço a menor ideia de quem é. Porque essa pessoa era ninguém menos que Paulo e agora ele finge que não foi ele. Nada a ver, não era eu. Para de graça. Eu também assisti essa turnê, fiz a mesma coisa que você. Eu assisti no Rock in Rio e fui pra Brasília. E aí Brasília foi o show que choveu pra cacete, enfim, também foi a mesma coisa. Fui andando, quando eu vi, aí eu tava andando no meio do nada, chovendo pra cacete, aí o povo falando, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô andando do show pra voltar pra casa. Aí, não, você tá longe. Então, assim, é bom também você viajar e passar por esses perrengues pra show, porque é história, né? Querendo ou não, você lembra disso pra sempre, assim. Às vezes você lembra mais... né? Mete o louco. Exato. Às vezes você lembra mais dessas histórias do que do show mesmo, assim, fica mais registrado, né? Verdade, então, verdade. Eu acho que super vale a pena. Eu tenho a dinâmica de que eu guardo meu dinheiro e gasto em show. Basicamente isso. Tipo assim, eu tenho muito show, muita história de show. Inclusive, eu vou ter que, né, me segurar aqui pra não contar tudo. A gente poderia fazer parte 2, 3, 4, assim. Porque eu tenho muita história de show. Ai, gente. E... o meu segundo, vou até emendar, foi quando eu fui na The Pink Prince Tour da Nicki Minaj, que também foi em Miami. Que Eita, não viaja. Né? Eita como viaja. Mas a ponte aérea. Total. É, aqui Miami, barra Miami. Aqui do lado. Entendeu? É esse negócio. Não, mas então, o que acontece? Essa viagem foi um pouco diferente da On The Run. A On The Run, eu fui pra assistir a Beyoncé. Assisti e voltei, tipo, no dia seguinte. Foi um bate-volta, foi uma loucura. O da Pink Prince, eu tava fazendo uma viagem, e aí eu descobri que a data ia bater com a turnê da Nicki Minaj. E como a Nicki Minaj nunca tinha vindo ao Brasil, e eu, sou muito fã dela, eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de ir nesse show. E aí eu comprei, foi maravilhoso. Eu até conheci um cara que ficou super conhecido como o meme lá, que ele dublava a Nicki Minaj em Super Bass, e ele era, tipo, doidaraço, assim, ele tava no show. Inclusive, eu assisti Tinácia nesse dia, então, assim, ela fez a abertura, não foi? Foi ela e aquela dupla Ray Cinnamons, que é o Sway Lee e o irmão dele, que eu esqueci o nome também. Sim. Eu tô ligado quem é. Eles faziam o No Flex Zone, naquele Mannequin Challenge, todos esses hits aí. Então, tipo, foi todo mundo na abertura do show da Nicki Minaj. Então, assim, foi muito maravilhoso. E, assim, a Nicki Minaj realmente é um acontecimento, é a rainha do rap. E assistir um show dela, assim, valeu cada centavo, até porque a gata não vem no Brasil de jeito nenhum, nem amarrada. Então, pelo menos, eu já realizei esse sonho. Ela não precisa vir, porque eu já assisti. Mas ela veio, eu tava lá, inclusive. No show do Tidal, né? No show do Tidal. Exatamente, que eu tentei e não consegui. Esse show foi um caos. Esse show foi um caos. Eu iria, mas 45 do segundo tempo. Sim, eu ia, mas aí depois eu repassei o ingresso pra outra pessoa. Falei, não, vou fazer essa viagem não. Vai você, que eu sei que tu gosta mais. Pois é. Me sacrifiquei. E você, fala teu segundo aí, Belchior.
Então, ó, eu vou dar um golpe rapidinho, porque vocês falaram isso várias mais vezes. um golpe. Não. Porra, cheio de golpe, gente. Umzinho só, super leve. Mas vocês comentaram do Mr. Carter. Eu tava no show do Rock in Rio, que foi incrível, maravilhoso. Tenho várias críticas ao show em si, mas... A gente assistiu junto. Foi um show caótico, assim, aquele momento do aleleque-leque, a galera tava louca. Quando a mulher entrou, eu tava tremendo. Enfim, foi um caos. Foi meu primeiro e único show da Beyoncé. Ele tem um lugar muito especial. Eu quase coloquei ele aqui, mas eu não coloquei porque vocês já iam falar. Então eu falei assim, então deixa pro próximo. O meu segundo show foi um show de 2016. A Florence, ela veio pro Brasil pra fazer o Lollapalooza nesse ano. Foi uma edição do Lula incrível. Eu não pude vir pra São Paulo. E eu assisti esse show no Rio de Janeiro. Foi Mumford & Sons e Florence and the Machine no Metropolitan lá no Rio. Cara, foi incrível. Foi um arrebatamento. Eu não sei, assim, quem é da vibe da Florence and the Machine. Eu sou. É minha bruxa de estimação. Então, o assim... Dantas gosta. É o meu culto. De tempos em tempos, a gente tá lá pra louvar e agradecer, entregar a alma, renovar o pacto. E foi incrível, assim. Eu já tinha assistido 2 shows da Florence. Um primeiro, que foi no Summer Soul Festival, o segundo, que foi do Rock in Rio, do ano anterior. Mas só que esse do Metropolitan ele foi muito especial, assim, foi uma turnê que eu queria muito ver, que é a do CD How Big, How Blue, How Beautiful. E, cara, ela cantou música que ela nunca tinha cantado em lugar nenhum, fez um show gigante, foi incrível, assim, foi maravilhoso, e pra mim foi um momento que minha alma, ela saiu do corpo, levantou, e até hoje eu acho que ela não voltou. Então foi um show que me marcou muito por isso. Eu amo. O Dantias, que é fã da Florence, ele que curte, ele também curte a vibe da bruxinha. Ai, nossa, inclusive não entrou no top 3, mas o show dela no Lola chega perto, viu? Como eu vivi esse show. E eu tenho o LP do Ceremonials, é o meu álbum favorito dela. Esse último eu não gostei tanto, mas... Também não. Mas se vier no Brasil. Mas se vier, a gente vai. Fã de Florence que se entendam, gente. A Florence tá no nível que ela vai fazer show de repertório, igual a Lorde. Mas Justo. acho que o meu segundo show... show, gente, é do Lollapalooza, inclusive. Do Arcade Fire na turnê do Reflector. Nossa, foi tão gostoso esse show. Gente, pelo amor de Deus. Eu não fui no Lola, assisti no Coachella Arcade Fire. Foi do caralho. Nossa, o Reflector é o meu álbum favorito do Arcade Fire. Que se dane fãs que acham que é o... Qual que é o nome do outro? Enfim, esqueci, agora deu um branco. Mas eu ouvi muito Reflector e assisti ao vivo no Lollapalooza e foi lindo porque, eles fizeram toda uma homenagem, assim, à música brasileira. A Regine cantou Elis Regina, teve Caetano também com o Transa. E, nossa, era muito performático o show. E assim, Arcade Fire pra mim é uma das melhores bandas que estão aí atualmente. Eles meio que falharam naquele álbum Game Show, mas esse álbum novo tá uma delícia, eu quero logo que eles voltem. E assim, eu acho que o meu top 3 é tudo show que eu assisti chorando, porque é um pouco difícil, assim, eu normalmente frito, eu fico muito animado, mas quando eu choro é porque atingiu no meu íntimo. Eu ouvi ao vivo músicas que as letras tinham muito significado pra mim. Bjork, por exemplo, no sábado, eu chorei o show inteiro. Chorou a beça. Nossa, gente. Eu acho que ela só sabia entrou no chorar. top 3 porque eu ainda tô processando tudo que aconteceu, mas... Talvez se o episódio fosse semana que vem, assim, talvez você já tivesse colocado ela em outro lugar. Você falou isso agora, a gente chamou atenção. Engraçado, no Down the Run da Beyoncé e do Jay-Z, eu não chorei. Eu fiquei muito eufórico. Eu não parava de gritar, de sorrir. Era aquela cara de beijo o tempo todo, mas eu não cheguei a chorar. Eu não chorei nesse show. Acho que o show por isso que eu coloquei ele aqui, o show que me fez chorar muito, inclusive ele é o meu terceiro show, é o do Criolo, no Convoque Seu Buda, porque ele é o meu exemplo de um excelente show no Circo Voador. E esse lugar, no Rio de Janeiro, ele tem uma energia bizarra. Sim, tem. Que transforma shows extremamente, às vezes pequenos, às vezes simples, às vezes médios, mas em uma coisa muito maior. A intimidade, a proximidade que o público fica do artista
eu acho que é uma coisa que muda completamente a forma como o artista vai lidar com a música e vai lidar com a apresentação. Existe todo show de artista que eu já fui fora, era uma coisa. Quando eu assistia no Circo Voador, era outra, completamente diferente. Era uma outra experiência, uma outra vivência. E eu separei essa aqui porque foi uma das primeiras vezes que eu fui ao Circo Voador. Inclusive, foi um show que eu assisti com o meu irmão. E quando eu assisti esse show, ele já tinha o Criolo, ele já tinha o Convoque Seu Buda, era recente na época, e o Nó na Orelha, se eu não me engano, que são os 2 álbuns dele que eu sou apaixonado. E os 2 tocavam na setlist dele. Então, assim, foi um show que eu chorei, mas eu chorei muito, eu me derreti em lágrimas. Inclusive, eu só me sentia à vontade de chorar daquele jeito porque eu sabia que meu irmão tava do meu lado, sabe? Não era... Acho que talvez por isso que eu não tenha chorado no show da Beyoncé, porque eram só pessoas esquisitas. Eu falava assim, nossa, esse garoto brasileiro tá vindo aqui, chora na beça, garoto esquisito. Mas esse do Circo Voador, pelo lugar e pelo sentimento que o show me gerou, eu acho que ele merecia tá no meu top 3, sabe? Com toda certeza. Isso com certeza acontece muito, assim. Até eu assisti polêmica, ok. Eu assisti o show do João no Circo Voador e realmente entrou na lista de um dos melhores shows que eu já assisti. Assim, eu não tô brincando. Eu, tipo, nem sou muito fã do João, não. Mas é porque é isso que o Paulo falou. É uma vibe aquele lugar que qualquer show que você assiste ali se transforma. Porque é pequeno, sei lá, e as pessoas que estão ali são muito fãs e a história daquele lugar também. E aí acaba que você se envolve e às vezes você tá num show, por exemplo, como aconteceu com a gente, que a gente foi pra fora do país pra assistir num estágio. E aí o estádio não transmite a mesma emoção. Não transmite a mesma energia. Do que aquele E o público também. E o público também. É diferente, total. Eu acho que, Total. inclusive, aqui nessa lista, em vez do Criolo com esse, eu poderia ter colocado também o último show da Lineker que eu assisti lá. Porque foi eu extremamente também, emocionante, circo. porque ela ganhou, inclusive, prêmios enquanto tava fazendo show, porque a música dela tava super hitando. Baby 95? Eu sempre esqueço o Baby ano. 95. Baby 95 tava super hitando, ela ganhou o prêmio no palco, e ela comentou sobre a última vez que ela fez uma turnê e tocou no Circo Voador, então aquilo transformou a apresentação em outra coisa, porque ela tava extremamente emocionada, falando que da última vez que ela foi lá, ela foi extremamente abraçada, e é muito bom ela poder voltar num álbum extremamente íntimo, cantar daquela forma e todo mundo saber todas as letras da música. Então é um lugar muito bizarro, é um lugar muito foda. Se um dia você puder ir no Circo Voador, treme, gente. O Treme. circo treme. Então, assim, a galera pula, você sente o negócio, assim. Eu acho que a gente falou de muita viagem pra fora, mas a dica de ouro é, se você tiver a oportunidade de assistir algum show, e de preferência de alguém que você ama no Circo Voador, gente, faz isso. É uma experiência que muda, assim. É o melhor lugar pra ver show, assim, disparado. Tipo, disparado. Eu Total. amo. E eu acho que também, quando você tem uma identificação com aquele show, isso também muda a sua percepção quanto ao show, né? Acontece muito de, às vezes, você ter um sentimento por aquele artista, ou então ver o que aquele artista passou pra estar ali, e você ter uma percepção totalmente de uma outra pessoa que tá assistindo, às vezes, o mesmo show que você. Eu assisti no Lollapalooza o show da Jupe do Bairro, e eu nunca tinha visto nada dela. Quando eu assisti aquele show, eu fiquei petrificado. Eu fiquei tipo assim, cara, você se arrepia, assim, é uma coisa... Mas é isso, é o significado do Lollapalooza, daquela pessoa tá ali. Então, assim, é uma experiência totalmente diferente do que você tá num estádio, em qualquer outro lugar do mundo, assistindo qualquer outra pessoa. Então, isso faz muita diferença. E o meu top 3, ele também tem muito a ver com isso, e foi exatamente até o que eu falei, que ele era mais surpreendente do que o primeiro. Desculpa, um momento pet, gente, não consegui. Ai, meu Deus do céu, que delicinha, cara, que fofo. Desculpa, amigo. Nada, não, aí... Voltando, aí meu top 3, que tem um pouco... tem a ver com isso também, que é sobre sentimento, assim, é mais surpreendente até do que o meu top 1. Que eu botei 2 aí, dei uma roubada, mas é porque foi meio que o pra mesmo... variar, né? É que foi mesmo que o mesmo motivo, assim, que foi a turnê Nossa História, do Sandy Júnior, e também o comeback do Ruge, que elas fizeram também, não esse agora. Todo ano fazendo comeback do Ruge, hein? Só não fazer esse esse- comentário O aqui. comeback do Ruge tá no seu top? Tá. Não esse agora que vai acontecer, não. O comeback O de verdadeiro R$600. mesmo. O primeiro comeback, porque agora tem o segundo, né? Agora já perdeu a graça. O comeback do Vivo Rio mesmo. E o Nossa História do Sandy Júnior, que também é um comeback. Que eu acho que, assim, essa história do comeback, de você... você tá naquele show... Depois de, sei lá, 15 anos do acontecimento, de você ter acompanhado aquele artista. Sim. Eu acho que muita gente vai se identificar até com outros artistas. E aí você vê aquilo ao vivo, e aí, por exemplo, Sandy Júnior, eu tive uma história muito bizarra, assim, que eu era muito fã e eu não pude ir no show vários shows que eles fizeram,
e nunca tive oportunidade e tal, não sei o quê. Então, quando eles chegaram ali na minha frente e fizeram um show que foi, sim, um dos melhores shows nacionais que eu já vi, tipo, ponto, foi muito bom o do Sandy Júnior. E aí você começa a repensar, passa uma trajetória, um filme na sua cabeça. E aí você começa a refletir, tipo assim, meu Deus, eu tô aqui assistindo eles depois de tudo que eu passei, não sei o quê. E assim, foram 2 shows que eu chorei. E eu não sou de chorar fácil, não, assim. É muito difícil eu chorar em filme. Então, assim, pra eu ter chorado é porque realmente foi muito emocionante. Então, eu acho que mereciam o meu top 3 de estar vendo aquele comeback e Justo, enfim, justo. me identificar Eu me com arrependo um pouco de não ter ido no nossa história de Sandy Júnior. Eu me arrependo um pouco. Eu era Também. super fãzinho. Fui, Até inclusive, porque alô, foi- Niterói. Fui no show de Salesianos. Foi um dos últimos shows que eles fizeram lá. Até porque foi um dos últimos shows até quando rolou a pandemia. Foi basicamente, eles acabaram em novembro de 2019 e aí começo de 2020 pandemia. Então, assim, foi um dos últimos shows que eu assisti. Punts. Então, assim, eu não me arrependi nem um pouco de ter ido naquele show. Assim, realmente foi... Eu falei, cara, ainda bem que eu fui, porque eu ia me arrepender o resto da minha vida. Ó, eu vou pegar onda na carona nessa carona aqui de comeback. A volta dos que não foram. Eu sei que eu vou ser muito julgada, tá? Por Vai esse mesmo. último show que eu tô colocando. Mas eu tenho uma justificativa. Go. Cara, o show do Los Hermanos na Fundação Progresso em 2012. Polêmico. Essa foi a turnê de despedida a volta dos que não foram. Tipo, assim, uma das 1 milhão de O despedidas Dantas que o tá Los Hermanos arrependendo fez. de ter convidado a gente pra fazer Que lista são ruim, essas? aceitado. Brincadeira, Os gente, convidados são esses. Eu vou ser Mas julgado eu no vou meu primeiro explicar. lugar. Eu quero Tá ver. tudo certo, a gente tá aqui vulnerável. Mas por que esse Ambiente show foi seguro. importante pra mim, assim? Eu tinha meus 16 anos, sei lá, eu era bem novinho. Foi um dos primeiros shows que eu fui na vida. E eu comecei a gostar de Los Hermanos muito tarde, assim, com muitas aspas. Tipo, Los Hermanos já tinha acontecido, já tinha parado. E aí eu tive uma paixonite, tinha uma paixão lá numa menininha naquela época. Ela amava Los Hermanos, eu entrei numa pira que eu precisava gostar de Los Hermanos pra poder conseguir conquistar ela. E aí eu comecei Olha a Nossa, dedicação do história, jovem gente. aqui, ó. Esse Exato. realmente tava amando mesmo, hein? Caramba. É amor Gente, mesmo. Sacanagem. É amor mesmo. apaixonado por Racho ouvindo Los Hermanos. Olha isso, gente. Mas É o teve o glow metaverso. up depois. Teve o glow up. Mas eu entrei nessa pira de que eu precisava gostar de Los Hermanos. E, enfim, meu grupinho ali curtia. Cara, ouvi muito Los Hermanos, assim, tanto que até hoje em dia no Last FM é a banda que eu mais escutei, tipo, a minha vida inteira. Caramba. De tanto que eu ouvi na minha adolescência Foda. Los Hermanos, assim, até nenhuma banda bate, assim, eu ouvi muito Los Hermanos na minha adolescência e eles não faziam mais shows, assim, cara, assim, também não tinha grana pra ir, nada acontecia, até que passou um tempo, eles fizeram essa turnê, né, essa reunião em 2012 e foi na Fundação Progresso, que é outro lugar incrível no Rio de Janeiro, ótimo pra assistir show e, cara, assim, foi uma experiência, assim, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu entendi o homenagem. porquê de show, que eu entendi o porquê de música, tipo, cara, que eu chorei, Te tocou em gritei, lugares diferentes. me tocou, assim, eu saí de lá rouco, e eu não sei se já tiveram oportunidade, talvez o Dantas não, de ir no show do Los Hermanos, cara, isso aquela porra é um culto, tipo, tudo bem que a galera é meio chata, fã de Los Hermanos é de se questionar, mas, cara, é um culto aquilo, tipo, a galera canta e berra do começo ao fim, e é um show muito diferente, assim, tipo, é um show muito enérgico, tipo, sabe aqueles vídeos que a gente assiste da galera no show da Nicki Minaj cantando rap 6 minutos do começo ao fim? É aquela vibe, só que com uma galera meio palmo óleo do Rio de Janeiro que eu gosto de beber. Quase a mesma coisa. É ele quase a mesma coisa. Ele saiu de Nicki Minaj pra Los Hermanos. Gente, eu tô Essa imaginando aqui é os nada, mano. ouvintes, os boiolinhas ouvindo isso Odiado. aqui. Eles ouvindo que Los Odiado. Hermanos e Nicki Minaj estão no mesmo patamar. Assim, Mas vocês entenderam a comparação Por essa da vocês galera esperavam. que do começo ao fim. O Aos plot. 45 Mas do segundo tempo. caguei na saída, nunca mais volto. Mas foi incrível, foi um show que me marcou muito, assim, marcou muito a minha adolescência. Acho que foi, enfim, um momento muito especial. E por isso que ele tá nesse meu top 3. Difícil, hein? Difícil montar esse top 3. Difícil. Foi Falta o Dantinhas falar qual é o top 3 dele, o último, que ele falou que também que é surpreendente, vai ser julgado? Em primeiro lugar, não podia ficar de fora. Não podia ficar de fora. Born This Way Ball Tour 2012 no Morumbi. Gente. Justo. Ai, Justíssimo. eu saí de alma. Ai, gente, não existe sensação melhor. Vocês já falaram da Beyoncé, mas não existe sensação melhor do que você ver a sua diva ao vivo. E eu ainda dormi na fila porque eu peguei grade.
Então, assim, eu vivi tudo que tinha pra viver naquele show. Só faltou eu ser um dos fãs e eu subir no palco, que eu odiei que eu não fui chamado daqueles, né? Mas, assim... Eu acho que o Born This Way, a turnê do Born This Way foi perfeita, porque era uma época que ela dava uma atenção bem boa para as músicas passadas, ao mesmo tempo que ela trazia o principal do Born This Way, que era, na época, foi um negócio louco, né, o que ela fez ali, tipo, completamente fora da curva, assim. E ela chegando, transformada numa moto, e os dançarinos montados nelas, e aquele castelo... Gente, que loucura. Era uma época que ela era muito performática, ela era muito grandiosa. Era muito exagero. Era muito, sabe? Era muito exagero, era muito bom. Cruz credo. Sim. Ai, eu fui nesse show aqui no Rio, e a história que eu fui nesse show foi a seguinte. Eu não tinha comprado, não tava ligando, e aí simplesmente chegou no dia, tava uma promoção, que eram 2 ingressos por R$90. Aí eu comprei isso. Da Lady Gaga e da Madonna. O Rio flopou muito. Tá? Eu fiquei com tanta pena, que era Lady Gaga e Madonna na semana seguinte, né? Tipo, ia ter o show da Madonna, e até acho que a Madonna tava reaproveitando o palco da Lady Gaga, foi uma grande polêmica na época. Eu fui no da Madonna. E aí eu comprei esse ingresso, e aí eu fui no show, mas assim, não me arrependi. Assisti meio de longe e tal, foi um bom show, mas assim, foi meio flopou, né, na época. Eu lembro que foi meio que uma polêmica. Não entendi por que flopou, porque na época ela tava super no auge aqui no Brasil, não foi? Pois é, porque é o Rio de Janeiro, tipo, é o Rio, tipo... Não tem explicação. Porque o Rio... Exato, a gente tem liberdade pra poder falar, cara. O Rio é um caos pra isso, tipo, não funciona. Só Rock in Rio funciona. E esse show eu vi com o Gabriel, do Num Hair. A gente se conhecia desde essa época. A gente se conhece desde 2011. Sim. Então foi um marco, assim. Que pena que, sei lá, eu não faço ideia de onde estão esses vídeos, gente. Porque eu sou, sim, uma pessoa que assiste vídeos dos shows que eu gravei. Eu amo. Assiste mesmo, amigo. Eu você assisto um braço mesmo. Levantado e assiste de verdade. Tanto que no meu álbum de favoritos do iPhone... Tem os auges dos shows que eu mais vejo os vídeos, porque aí já tá pronto. Por exemplo, aqui nos meus favoritos tem a Flores cantando No Lie, No Lie. Tem a Charli XCX falando Hi Brasil com o microfone de autotune. Agora preciso adicionar os da Bjork aqui. Mas aí menções honrosas da Bjork Orchestral, incrível. O show da Jessie Ware foi uma surpresa. Eu acho que foi o melhor show do Primavera pra mim. Melhor que o da Bjork ainda, da Jessie Ware. Eu acho que o público foi o que o público mais comentou, que eu vi comentando bem, falando assim, gente, que surpresa, que show divertido, que show animado. Eu vi muitos comentários desse gênero a respeito do show dela mesmo. O da Florence no Lollapalooza também foi muito bom. Nine Inch Nails no Lollapalooza. Incrível. Você tá querendo roubar, Dantas? Você tá querendo roubar? Isso, tá? Menções honrosas. Eu quero fazer menção honrosa. Menção honrosa. Não. Teenage vai começar a Blind Teenage Dream da Katy Perry. Foi muito bom esse, o Teenage Dream. Qual mais? Tô pensando aqui. High School Musical! Teve em São Paulo? Foi em São Paulo, né? No Foi São Paulo. Foi em São Paulo. Foi. Ai. Nessa época eu ainda não era aventureiro, senão eu teria vindo. Eu lembrei agora do Cake Like Lady Gaga, que ela lançou bem no show. Foi no show, né? Eu lembro disso daí também, que ela... Que tinha bots da gravação no hotel. Foi, que foi a hora que os fãs subiam no palco, aí ela cantou Cake Like Lady Gaga com um bonezinho. Caraca, desbloqueou minha memória agora aqui, antiga. E deixa eu perguntar pra vocês, existe algum show que vocês se decepcionaram? Tipo, que vocês esperavam muito e aí chegou na hora e você falou, poderia ter vivido sem essa? Femme Fatale e Britney Spears. E Avril Lavigne. Porra, cara, ele foi seco, lembrou rápido. Foi na... E Avril Lavigne também. Nossa. Caralho, amigo, pergunta difícil. Eu confesso que eu não sei, não. Não consigo lembrar agora de primeira, não. Cara, tem um show que me decepcionou, mas não por conta do show, por causa da audiência, tá? Eu vou deixar isso bem claro, senão vou ser apedrejado. O show da Billie Eilish no Coachella, o show é incrível, é impecável, inclusive eu quero assistir de novo agora no Lula. Mas a audiência americana estragou com a minha experiência, assim. Eu tava lá surtando, quando começou a DNA eu tava quase chorando. Cara, a galera não foi, assim, não foi um show que, tipo, a turma emplacou tanto, assim, pelo menos lá onde eu tava. Então acho que isso
isso atrapalhou muito a minha experiência, porque faz muita diferença, assim. Cara, a audiência faz o show, tipo, da mesma forma como transforma um show do João em algo bom no Circo Voador, estraga um show da Billie Eilish no Coachella. Então, assim, esse foi um show que me marcou, porque eu tava esperando muito desse show, e foi meio caótico. Lembrei, o pior de todos, The Weeknd e Sweet House Mafia no Coachella. Foi uma merda. Ele não gosta desse show. Gente, foi tenebroso, assim, foi muito ruim. Eu fico, às vezes, quando eu olho os vídeos no YouTube, só pra saber se eu não tava muito louco, muito chapado, porque realmente eu estava passando mal, mas eu olho de novo, só pra ver, assim, a galera elogiando. Foi muito ruim, gente. Porque, assim, contexto, foi nos 45 do segundo tempo, porque o Kanye West desmarcou. Inclusive, o Kanye West foi o motivo da viagem inteira, e ele desmarcou o show lá quase 2 semanas antes. O The Weeknd já tinha se apresentado, o Sweet House Mafia. Cara, eles fizeram um bololô que não ficou bom. E, cara, basicamente foi meia hora de The Weeknd fazendo house e super distante da plateia. Foi o dia que esvaziou, assim, aquele dia que a galera vai embora mais cedo. E era o último dia de Coachella, todo mundo exausto, então foi bem ruim. Vixe, coitado. Que foi uma decepção nacional, que eu acho que a gente pode falar, de repente, a Rihanna, que pra mim não foi, mas a Rihanna em 2011 no Rock in Rio, que a galera... Não tem gente que ama. Não, eu também não concordo, até porque eu estava lá na grade, mas a minha experiência na grade... Todo mundo que tava lá, fisicamente, fala que gostou muito desse show. Eu gostei, mas ela... Então, a gente tava fisicamente, ela não posso dizer o mesmo. Que a gata tava em outro lugar. A gente tava fisicamente só com metade da música. Eu amei o show, mas muita gente fala mal dele até hoje. Mas assim, eu acho que talvez uma grande decepção de show pra mim foi a Dua Lipa no Rock in Rio, agora, esse ano. Eu achei polêmico. Que, tipo... Não é que tenha sido ruim, tá? Pelo amor de Deus, foi bom. Mas eu acho que eu estava com a minha expectativa muito alta. E aí, chegou pessoalmente, eu falei, tá, foi um bom show. Não foi o melhor show, que eu achei que seria o melhor show do Rock in Rio. Eu acho que eu concordo com o Levi, porque inclusive a gente tava junto. Eu concordo um pouco com o Levi nesse quesito. Eu acho que talvez as expectativas nossas estavam lá em cima por causa do que a gente estava escutando a respeito de São Paulo. Isso, de São Paulo, que foi incrível. São Paulo foi muito bom. Exato, que todo mundo falou muito bem de São Paulo, falou muito bom da plateia de São Paulo e tudo mais. Então acho que talvez a gente acabou sofrendo dessa expectativa criada também. Não. E acho que o público também não tava ajudando muito. Também não acho que ela tava ajudando muito. Anyways, não acho que tenha sido um show incrível. Bora de bicho, olha isso. Bora de bicho, olha isso. Você aí que pensou no seu top 3, não quer furar, conta pra gente. Marca aí no Twitter, nos stories, no comentário do Instagram. Mas bora de bicho, olha isso. Eu trouxe uma série que eu comecei a assistir ontem, eu terminei ontem. Muito interessante. É uma série curta, inclusive, 4 episódios. O nome dela é Inside Man. Tá na Netflix. É a série do mesmo criador de Sherlock, lá de 2010, que a versão britânica. Eu adorava. Mas é o mesmo... Então, é o mesmo criador de Drácula. Ele já escreveu várias temporadas. Acho que é o criador de Doctor Who, alguma coisa assim, não lembro. E é uma série muito interessante, porque ela se passa... existe um personagem que ele meio que assume o papel ali, a gente pode botar dessa forma, do que uma figura igual ao do Sherlock, porque ele se põe à disposição de resolver casos dos outros, né? E aí a gente começa a acompanhar 4 histórias diferentes e a gente vai tentando entender o que tá acontecendo, porque elas vão se encontrar em algum momento. Ele é criminologista, é um dos personagens principais, ele é criminologista e ele tá preso, ele vai estar no Corredor da Morte, isso que eu queria lembrar. Ele tá no Corredor da Morte, então ele quer ajudar da maneira que ele consegue as pessoas enquanto ele tá ali naquele momento que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer, ele é muito conformado com isso, ele já entendeu isso, ele acha justo, inclusive, ele concorda com a execução dele. E ele vai ajudando pessoas, dando conselhos sobre cada caso. Até a hora que vai uma menina, uma jornalista, vai pedir uma informação pra ele. E nesse caminho que ela vai até ele pra solucionar um caso... ela conhece uma professora particular do metrô. É um encontro que elas têm. E aí a gente começa já a acompanhar 2 histórias, a jornalista e a dessa professora. E em algum momento elas vão se encontrar lá no futuro da história das duas. Mas ela começa a querer escrever uma matéria sobre esse criminologista que vai morrer, que é uma pessoa que dá conselho em caso e sempre resolve. Existe toda essa coisa meio sobrenatural, digamos assim, a respeito da figura dele pra mídia. Então ela queria fazer uma matéria. Só que aí ela se vê num lugar de que
a professora que ela conheceu se envolve num acidente, se envolve numa outra situação que ela tá presa. Então, talvez ela precise da ajuda da menina, ela entra em contato com essa menina vai tentar ajudar ela, transforma essa nova amiga que ela fez no metrô no novo caso que ela vai fazer, que ela vai levar pra esse cara que é o criminologista e vai tentar ajudar ela ou não. Enfim, é muito interessante. Pra quem acompanhou Sherlock, que é uma série maravilhosa, quem não assistiu, inclusive, também vai assistir Sherlock. É uma série incrível. É a mesma pegada, mesma coisa de solucionar mistério, muito bem escrito. Sherlock lá com Benedict Cumberbatch, que eu acho maravilhosa essa série também. E essa aqui tá na mesma pegada, órfãos de Sherlock lá de 2010. Pode assistir Sidemen, que você vai ficar feliz, você vai ter seu coração quentinho com toda certeza. Tudo. Gostei. E vocês, quem tem dica? Let's go. Ai, gente, vocês vão me desculpar, mas eu não consegui. Eu Pode furar fila, convidado. Eu trouxe vocês por causa disso, porque o Dantas, ele nunca dá dica nesse podcast. Vambora. Vou furar que eu tenho uma dica. Então, eu assisti esse final de semana também uma minissérie chamada Som na Faixa. O nome é horroroso, inclusive eu acho que eu demorei pra ver por causa disso. Em inglês é The Playlist. E é uma série, tá no Netflix, é uma série sobre a criação do Spotify. E, cara, é uma série muito legal, bem rapidinha, são 6 episódios. E ela é interessante por conta de algumas questões, assim. Acho que, primeiro, a história em si, ela é super curiosa. Então, o porquê que rolou lá no comecinho, por conta do The Pirate Bay, fala muito sobre a indústria da música e sobre essa mudança que os streamings, que a pirataria e logo depois os streamings provocaram na indústria. E cada episódio, ela conta uma parte da história sob a perspectiva de uma das partes envolvidas. Então, ela começa contando o primeiro episódio pela visão do Daniel, que é o fundador de Spotify, e aí depois fala da posição no segundo episódio da advogada, que fez a parte da legislação, depois fala sobre a parte da indústria, fala a visão do sócio, fala a visão dos desenvolvedores e termina com a visão do artista. Então são 6 episódios, cada episódio ele explora a visão de uma dessas partes, e é super interessante, assim, não é uma série óbvia, é uma história que pra quem gosta dessa parte de startup, até conhece em linhas gerais, mas assim, ver a história em si é muito interessante, e eu amei, assim, bem rapidinho, são 6 episódios, você sai sabendo mais, sai entendendo algumas coisas sobre a evolução em si da indústria musical, e é uma série que no final ela te provoca um pouco a pensar no futuro dessa indústria. Eu não vou falar muito porque senão dá spoiler, mas eu acho que ela também te faz pensar um pouco de qual é o próximo passo, enfim, do que pode acontecer, e o último episódio eu acho que me marcou bastante. É isso, essa é a minha dica. Eu tinha salvo aqui pra assistir, mas eu tava esperando o povo começar a comentar sobre pra saber se realmente valia a pena ou não. Mas então eu vou assistir. Porque eu tava com medo, que quando eu vi assim, eu fiquei tipo, tem tudo pra ser uma bomba, né? Mas vou assistir. Eu gostei. A minha recomendação, eu poderia aqui recomendar o quê? Selling Sunset, Casamento às Cegas, os realities da Netflix que eu adoro, mas não tem nada a ver com o episódio. Então eu vou dar um gancho aqui pra gente encerrar, pelo menos com redondinho. Eu vou indicar Sandy Júnior, A História, que é uma série da Globoplay. E aí, são 7 episódios, eles contam mais ou menos um pouco da história da dupla e até chegando o comeback, né? A turnê que eu citei, como uma das melhores que eu já assisti. E assim, é bem legal você ver, são episódios de 1 hora, assim, então você consegue assistir tudo em, 1, 2 dias. E aí você vê a evolução da dupla, quando eles se separaram e depois eles se juntando, amadurecimento, o público, toda a história do público que foi crescendo junto. Então é bem legal para entender mais ou menos o que eu falei de você rever sua trajetória enquanto você tá vivenciando um show incrível. Uhum. É isso. Gosto, ele quis ser redondinho, ele quis entregar conteúdo, ele quis mostrar que ele é gay com conteúdo, gente, é isso. Eu não quis parecer que eu era uma não é só farofinha, chat. Ele não é só farofinha, ele não é só viagens, pra Miami, gente. Não sou só The Kardashians no Star Plus, entendeu? Não sou só isso. Ai, tem um que pouco ódio. mais. Vamos de boiolinhas, então? Vamos de boiolinhas. Separei alguns comentários sobre o episódio passado. Vou ler o primeiro aqui. O Endre, ele comentou assim: esse episódio me fez pensar muito sobre o assunto. O episódio foi Não Monogamia, episódio 236, junto com a Eta Negra e Dakota Monteiro. Vai lá escutar, gente. Ele falou assim: esse episódio me fez pensar muito sobre o assunto e sentir que eu devo ficar sozinho.
Me sinto tão monogâmico e a maioria dizendo poliamor e tal. Admiro quem consiga, mas infelizmente não tenho essa maturidade ainda. Tudo bem, meu amigo. Calma, meu filho. Cada um é questão de maturidade, não precisa se cobrar. Exato. E tem um monte de gente monogâmica aí. Calma aí. Achei o comentário muito radical. Eu gostei desse. Sabe o que é isso? Isso aí é culpa do João. Oxe, eu vou morrer sozinho. É culpa da Luísa Sonza, que diz que é bem melhor sozinha, mas é mó mentirosa. Não tem nada de melhor sozinha, não. Mas eu gostei desse último episódio porque entregou conteúdo, entregou convidados bons, entregou uma boa fofoca, que o Dantas falou que abriu o relacionamento dele. Então, assim, tem tudo de que um bom episódio precisa. Vocês arrasaram. Inclusive, Foi delivery. A gente tá indo pro Rio nesse final de semana, negociações já estão sendo feitas. Estamos aqui em São Paulo. A turnê anunciou a turnê do casal. A turnê do casal, on the run. O nosso on the run. Agora o show vai ser no Circo Voador. O show vai ser no Circo Voador. Podem comprar ingresso. Sold out. Meu próximo sold out. O Lucimário Ferraz comentou: muito obrigado por vocês existirem. Vocês são muito especiais, são muito essenciais para nós. Inclusive, este episódio foi muito importante para eu entender sobre o meu momento atual no relacionamento. Nem se eu tivesse encomendado. Vocês são cirúrgicos. Só faltou o Paulo. Oxi! Faltou eu o quê, gente? Eu não entendi. Faltou o quê? Não sei o que faltou, não. Também mas não. Faltou o quê? O Edipo Barreto, ele comentou assim: finalmente um podcast mainstream. Gostei disso, eu sou mainstream, nem sabia. Nossa. Falando sério de não monogamia. Tchau. Tô pro charts. Tchau. Beijo, Charlie. Entrei pro charts. Não monogamia e dando tapa na cara da gay sem terapia. Cheia de culpa cristã e vontade de se passar por cis hétero. Parabéns aí, Gay Podcast, pelo episódio. E Eta Nega e Dakota Monteiro pela eloquência. Convidadas maravilhosas nesse episódio, hein? Arrasamos. Comentário chique. Entregamos. Comentário? Né? Comentários chiques e bem elaborados. A Pitchfork Por isso diz. que eu tô Uma audiência falando, gente. qualificada. Uma audiência Uma audiência qualificada. Por isso que eu tô Exato. falando, gente. Eu tô ouvindo esses episódios na academia, não tem mais mente vazia. Entendeu? Não tem. Acabou com a minha mente vazia. É peito grande e mente cheia do que pensar. E mente cheia. E aí eu Meus abro amores, a terapia. muito obrigado por terem vindo participar aqui desse nosso episódio. Vocês já são quase de casa já. São de arroz casa, de festa. Exato. Arroz de festa. Então já estão aí com a gente sempre. Mas deem suas redes sociais pra galera que tá escutando também poder encontrar vocês. Então, eu sou @xandlevi, LEVY. Eu estou toda terça-feira com o Paulo no @DocPopcast ou PopDoc, se você procurar nas plataformas de streaming. E tô aí, por aí também na vida, em shows, em turnês e me procurem. Turnês e viajada. Graças e você, a Deus. Belchior? A gente se esbarra na próxima fila de show por aí, na hora de comprar cerveja. Gente, eu tô no Instagram, @Belchior, inclusive, da última vez que estive aqui, vários boiolinhos me seguiram, foi incrível, tá? Pode seguir de novo. Pode continuar seguindo. E é isso, pode continuar seguindo, foi muito bom, fez muito bem pra minha autoestima, conversei com alguns. E é isso, a gente se vê no próximo show, gente. Meu Deus, que loucura! O cá. Tinder do EA Gay ao vivaço, a gente nem tava sabendo disso. Meus Vamos amores, trazer. Tá melhor que muito Tinder aí. É o network, é o network. o Network, episódio novo aí pra vocês, sexta-feira, a gente se vê. Um beijo. Compartilha esse episódio, hein, galera. Até a próxima. Beijos. Beijo.